E o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Arnaldo Jardim, falou sobre a importância de discutir o papel do agronegócio na sustentabilidade. Em uma entrevista exclusiva à Band News TV, o deputado também comentou sobre as expectativas para a COP30. Muito intenso, muita gente, países, é um caleidoscópio de cores, de raças, de credos, né? É uma coisa bonita o que se vê aqui. Mas vamos falar da COP como ela começou. Nós começamos numa situação de defensiva, particularmente o agro, porque o agro, ao longo das últimas COPs todos, sempre foi apresentado, essa imagem que passou, como um algoz ambiental. E nós viemos, nos preparamos, a FPA fez isso, a CNA fez isso, nós torcemos para que fosse, como acabou sendo, o chair da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, porque ele tem uma postura de entender as coisas do Brasil, de dialogar. Ele escolheu o Roberto Rodrigues, o nome é chique, Special Envoy, tá certo? Que é a pessoa que deveria trazer a contribuição do agro, e nós estamos aqui muito felizes, porque acho que estamos conseguindo, tanto pela Agrizone, que foi organizada particularmente pela Embrapa, como na participação em cada um dos painéis aqui, nós estamos enfrentando a discussão, mostrando que o Brasil, quando começou a produzir biocombustível, não comprometeu a segurança alimentar. Muitos diziam isso. Ah, vocês vão fazer biodiesel, vão fazer etanol, vão fazer biometano, vão fazer combustível sustentável de aviação, vão parar de produzir comida? Não. Nós conseguimos tratar da segurança energética e tratar da segurança alimentar em harmonia. Foi muito bacana. Segundo, vocês estão dilapidando o meio ambiente. E não há nenhum país que possa comparar. Ontem vocês fizeram uma maravilhosa matéria, eu acompanhei, naquele estudo da Embrapa, divulgado ontem, sobre a ocupação do solo no Brasil. 29% do nosso território é mantido em propriedades privadas, porque nós temos um código, que é o Código Florestal, que é o mais rigoroso do mundo e que nós queremos vê-lo totalmente implementado. Quando surgiu o Código Florestal, você era muito jovem naquele período, continua, mas era mais, tá certo? Diziam as entidades ambientais que abríamos a porteira, no caso, porteira fica mais adequado que porta, né? A porteira para a devastação. Hoje, todos os ambientalistas, e eu dialogo muito com eles, converso muito, porque sempre tratei de pautas ambientais também, querem a vigência plena do Código Florestal. Então, estou muito feliz, porque nós estamos conseguindo mostrar que o agro é sustentável, cuida do solo, das águas e da biodiversidade, que o agro é moderno, busca inovação. Boa parte dos aplicativos que são lançados no Brasil hoje tem a ver com o agro, tem uma situação de trabalho muito ok, o grau de formalização das pessoas no campo é superior ao grau de formalização das pessoas nas grandes cidades, ou seja, lá em São Paulo tem mais trabalhador informal do que no agro. Então tudo isso nós estamos conseguindo fazer. E depois você mencionou, eu vou me entusiasmando, você me segura aqui, da transição energética. A grande pauta, a grande aposta do presidente Lula é essa. É uma maravilha, né? Porque nós temos uma matriz energética que é renovável, nós temos uma matriz de biocombustível sem igual no mundo. O Brasil, rigorosamente, a palavra transição não é boa para nós. Nós já fizemos a transição. Os outros países, a China, que tem 65% da sua energia a partir do carvão e do petróleo, de fósseis, os Estados Unidos, que tem 42% a partir de fóssil, eles precisam fazer a transição. Nós precisamos ficar onde nós estamos, melhorar sempre, mas a transição nós fizemos, porque hoje a maior parte da nossa energia é renovável. Então o Brasil, o que eu quero? Meu sonho. Arnaldo, o que você quer? Eu queria sonhar no final que o mundo visse o Brasil não como algoz ambiental, que visse o Brasil como a vanguarda da nova economia, a economia de baixo carbono. E o nosso agro não é problema ambiental. O nosso agro é solução ambiental. Os debates vão deixar isso muito claro.
Isso é muito importante. Quem mais entende isso, inclusive, é o Valteno. Não à toa que eu chamei ele aqui para me ajudar nessa entrevista, deputado. Até porque a gente fala muito sobre isso e fala da importância da Grisone aqui, porque ainda tem muitas barreiras e muitas fake news, né? De como se o agro fosse o grande vilão dessa história. E não, a gente tem um agro brasileiro moderno, tecnológico, rápido em resolução de problemas, quando a gente viu da gripe aviária lá em maio desse ano em Montenegro do Rio Grande do Sul. Vou passar aqui, ó, para o entendedor da pauta. Imagina. Primeiro, obrigado por ter chamado, Paulo, deputado que está sempre com a gente lá no AgroMais, no AgroBand. Mas é o seguinte, ontem o senhor mencionou a divulgação do trabalho da Embrapa sobre a utilização do solo. Mas o produtor brasileiro ainda é pouco reconhecido e não recebe pelos serviços ambientais que presta. Essa COP tem um grande dilema também, que é o financiamento. Como financiar esse imenso patrimônio que o produtor rural brasileiro mantém imobilizado em suas propriedades, a reserva legal, as áreas de APPs, como ajudar porque já foi aprovado no Congresso a lei de pagamento por serviços ambientais. Como tornar isso uma verdade e uma prática, deputado? Valteno, muito obrigado pela pergunta. Você pegou a questão central. Primeiro, o pagamento por serviços ambientais, eu até tive a oportunidade de ter sido o relator dessa matéria. Agora, o Adalberto Maluf, que é um dos secretários lá do Ministério do Meio Ambiente, num debate que nós acabamos de fazer, ele disse que estão já com o projeto de regulamentação na Casa Civil e que ele acha que sairá. Então, nós estamos apertando para que venha a regulamentação e reconheça a contribuição. Segundo, nós queremos que a experiência que a ANA fez do agricultor produtor de água, que isso seja mais reconhecido. É muito importante isso, Paulo, porque é o seguinte, você tem uma propriedade, quando você preserva uma nascente, você garante aquilo que a gente chama olho d'água, tá certo? Você tem uma possibilidade de cuidado. E esta produção é muito importante, é uma produção à sociedade. Você hoje tem um debate na Coca-Cola, uma das maiores fábricas de produtores de refrigerante. A Coca-Cola disse que a sua meta até 2050 é ter consumo de água zero. Ok, mas você vai falar, olha o tanto de Coca-Cola que tem, o refrigerante é 90% água. Eles estão dizendo que tudo que eles vão vender, eles vão ter compromisso de produzir. Então, o produtor tem que ser reconhecido por isso. Produz e ele se reconhece. Então, você começa a fazer a somatória de compensação. E tem um capítulo que dialoga com isso que o Valteno pegou, do financiamento, que eu abordo aqui. Nós temos a regulamentação sobre o crédito de carbono. Nós, quando foi feito toda a questão compulsória, vai ter meta, a indústria tem que fazer isso, tem que diminuir a emissão, nós conseguimos tirar o agro disso. Por que nós tiramos o agro? Nós não tiramos o agro por receio. Nós tiramos o agro porque você não tem hoje critérios de medição, tá certo? Muitas vezes você compara, outro dia eu vi um estudo sobre fertilizantes, dizendo que nós estamos usando mais fertilizantes que o Japão. É verdade, por hectare. Só que o hectare deles, que eles produzem uma vez ao ano e que tem neve lá, boa parte do Japão tem neve, aqui nós, no mesmo hectare, produzimos 3 vezes, não tem neve. Então é lógico que a gente consuma mais fertilizantes e defensivos por conta disso, porque é a agricultura tropical. Então, para ter essas medições todas, nós estamos acelerando, a Embrapa está se dedicando a isso. Tendo isso, nós queremos entrar no mercado de carbono. Sabe por quê? Porque o agro não é emissor de carbono, nós somos sequestrador. Cada vez que uma pé de cana cresce, cada vez que uma árvore cresce da celulose, cada vez que uma fruta cresce para depois produzir, ela sequestra isso. Então, o agro brasileiro é sequestrador de carbono e crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais, são formas de ter essa remuneração que o Valteno se referiu. Agora, a gente sabe que realmente existe uma questão de poucos líderes mundiais nessa COP, né? Teve o esvaziamento começando pelo presidente americano Donald Trump e tal. O senhor me falou, e outros empresários com quem eu conversei também, a gente sabe que algumas reuniões até paralelas em São Paulo aconteceram, enfim, que mesmo com esse esvaziamento, de repente o copo meio cheio para o governo pode ser a questão de que
muitas empresas estão vindo. O senhor comentou que muitas empresas estão por aqui participando dessa discussão. O quanto essas empresas, então, aqui podem ajudar nessa questão do financiamento que o Valteno trouxe para a gente, e esse financiamento que está sendo, inclusive, cobrado por vários representantes aqui. Foi ali a grande discussão no início dessa COP, inclusive, né, deputado? Olha, parabéns por essa abordagem, porque muitas vezes tem vários fatos que acontecem e a imprensa, com todo respeito, não apreende isso. O fato político relevante, não vieram os presidentes, eu lamento e não tenho como justificar, gostaria que tivessem, tá certo? Mas eu queria destacar que é o copo, a metade cheia que você mencionou tão bem, que é o seguinte, um grande número de empresários. Eu participei de eventos da pré-COP no Rio e em São Paulo, tá certo? E estão acontecendo também vários eventos. Ontem à noite a CNI, Confederação Nacional do Rio, fez um grande encontro e tinham grandes empresas mundiais lá. Hoje o IBRAM vai fazer uma reunião, terão grandes empresas mundiais. Então, sucessivamente, eu não vou mencionar a empresa porque aí você fala de uma, não fala de outra, fica chato. Mas as empresas estão vindo e querem falar de compromisso e querem falar de financiamento. A reunião que eu participei em São Paulo, no domingo à noite, estava lá o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, ela foi totalmente dedicada a financiamento. Grandes fundos que disseram, tem até uma chamada hoje no jornal de circulação nacional, dizendo que está faltando projeto, está faltando proposta, porque tem disponibilidade de recurso diferenciado. Sabe por quê, Paulo? Não é porque eles são também caridosos, é porque hoje existe uma exigência de parte da sociedade, particularmente da juventude, que quando vê um produto, quando vê um procedimento, quer saber da pegada ambiental. Isso está virando um critério de escolha. Meus filhos assim fazem, tá certo? Cada um de nós acho que pode mencionar outros exemplos. Então, dá para fechar a conta, fazer uma coisa sustentável do ponto de vista econômico e dá para tomar iniciativas de capitalizar isso para que a gente coloque a sustentabilidade definitivamente como um definidor de formas de consumo e formas de produção. Isso realmente é verdade, assim, porque eu já conversei com alguns especialistas em RH, que jovens perguntam se a empresa tem política de ESG, se não tem, não trabalham. E aí aí não querem trabalhar e realmente acaba ajudando nessa discussão também. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado sobre o Plano Clima. O Plano Clima era para ter sido apresentado e discutido aqui, mas da forma como foi feito, parece que ficou ainda... Faltou ouvir mais gente da sociedade, parece que foi uma vitória do setor agropecuário brasileiro, da ajuda que deu o professor Roberto Rodrigues, no sentido de convencer as autoridades da COP, deputado, a adiar essa discussão. Ela é importante, mas ela colocou, ela tinha umas metas ambiciosas para 2030. Então, essa questão, por exemplo, do desmatamento, zerar o desmatamento, nós respeitamos o Código Florestal, mas a gente não vai poder plantar nas áreas ou cultivar, fazer agricultura onde é permitido. Então, como é que o senhor vê o futuro do Plano Clima? Se me permite, porque o Valteno é um especialista e você também está sabendo de tudo, né? Mas só para todos, Plano Clima, só para explicar. O Brasil tem as suas NDCs. E ontem o governo festejou, porque de 64 só, todos já deviam ter apresentado suas metas de redução dos gases de efeito estufa, cada um dos países. Ontem esse número subiu para 111. Então vários países apresentaram. Foi legal. Faltam alguns poderosos apresentarem também, os Estados Unidos, por exemplo. Tá certo? Dentro das metas, você começa a definir metas setoriais por cada um dos setores. E foi nos apresentado a nós do agro, você mencionou, sou vice-presidente da FPA, tenho um compromisso com o agro, tá certo? E foi apresentado um plano clima, tá certo? E basicamente diz o seguinte, olha, vocês vão ter que diminuir a emissão de gases em tanto. Eu não vou dar o número aqui porque é uma sopa de números, na realidade é 450 milhões de toneladas, mas um tanto aqui, tá? Aí nós falamos, mas quem que vai ter que diminuir? O setor do agro organizado. Ah, tá bom, por quê? Porque vocês estão emitindo muito.
Aí nós falamos, como é que vocês mediram essa emissão? Medimos porque está tendo desmatamento. Ah, tá bom, está tendo desmatamento. Aonde está tendo desmatamento? Desse desmatamento que foi identificado, mais de 50% são em áreas do governo. Do governo, reservas do governo. Reservas do governo. Então tudo bem, mas quem tem que cuidar de evitar desmatamento nas áreas de preservação assim decretadas é o governo. E o crime fazendo isso. Porque quem faz desmatamento ilegal não é o produtor, é garimpo, essas coisas que tem que combater, né? Segundo outro fator, já acrescentou, o garimpo, as zonas de fronteira, segundo fator. Terceiro fator, assentamentos não regularizados. Nós temos uma discussão feita há muito tempo, particularmente na região norte, o governo fez vários assentamentos e até hoje não entregou os títulos. Nós somos a favor da regularização fundiária. Alguns dizem, vocês estão regularizando, tem muitas áreas em dúvida, que se dissipem as dúvidas, tá certo? Alguns falaram, isso daí é o PL da grilagem, porque vai oficializar a ocupação. Não, a maioria são de pequenas propriedades. E quando não está regularizado, não tem regularização ambiental. Então, os fatores maiores de desmatamento são áreas de preservação, assentamentos não regularizados e fronteira, crime, garimpo. Então nós falamos o seguinte, por que o agro, que é o sujeito que está lá, ele vai ter obrigação de responder por isso? Então nós começamos a dialogar, já houve reformulações, reconheceram essas circunstâncias e nós estamos discutindo com o governo sobre o plano clima. O agro não se nega a fazer a sua parte. Está se preparando para fazer, até porque nós teremos reconhecimento. Mas queremos que seja uma justa parte, que o agro responda por suas atividades e não por área do governo ou por área que está sendo usado pelo crime. Aí o agro não pode responder. Não quer receber aí esse papel de vilão que não cabe ao agro, né? Pois olha, deixa eu te falar, Paulo, algumas coisas mais. Bioinsumos. Hoje vários dos painéis que estão tendo aqui estão discutindo que a gente deve usar mais o fator biológico para defender, defensivos, biológicos, temos, tá certo? Ou para fertilizar o solo. O Brasil é o país que mais usa bioinsumo, é o que está mais crescendo, nós aprovamos uma lei sobre isso. Plantio direto. Vou mais uma vez me referir à sua juventude. Quando eu estava ali em Ituverava, onde eu morei, ou em Altinópolis, onde eu nasci, no interior de São Paulo, meu pai falava, tem que deixar o terreno limpo para plantar. Era um equívoco, nós aprendemos depois. Aquilo que parecia sujeira, não era sujeira, era você deixar o capim, deixar o mato, ele acabava enriquecendo o solo. A visão era que tirar é para evitar praga, tá certo? Não, hoje você deixa ali, chama plantio direto. Você planta ali. Hoje nós temos uma safra, depois passou a ser duas. Hoje nós temos integração lavoura, pecuária, floresta, que é o ano todo. E quando você produz dessa forma, você vai alternando, o solo vai ficando mais feliz ainda. Olha que expressão, solo feliz, mas é do entusiasmo, que é um solo que produz mais, ele está mais rico, ele está mais exuberante, entendeu? Então essas coisas o Brasil o Brasil pratica e o mundo não tem consciência, nós estamos aproveitando para contar isso.